Boas noites. Mais essa oportunidade desse reencontro nas nossas reuniões de segunda-feira. Vamos dar início com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Então, no capítulo 25, buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-vos-á. Porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscais e achareis é semelhante a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Mas Deus lhe deu a mais do que ao animal o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor, que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando-os às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Graças às suas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida terrena é coisa insignificante e, num grande número deles, até mesmo imperceptível. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a resistência da alma? Se as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade se renovaria sem cessar, com as entidades primitivas que teriam tudo a fazer e tudo a aprender. Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado que o dos primeiros tempos do mundo, pois que, para cada nascimento, o trabalho intelectual teria de recomeçar. A alma voltando, ao contrário, com o seu progresso já realizado e adquirindo de cada vez alguma experiência a mais, vai assim passando gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Pois bem, foi esse capítulo que deu origem à mensagem de André Luiz e do irmão Saulo, do livro Astronautas do Além, que vale a pena a gente se ater. Então vamos lá. O que fazer? Francisco Cândido Xavier. Cremos que, em vista de muitas dificuldades da nossa época,
Muitos companheiros, antes da nossa reunião, se referiam à necessidade de uma solução para os nossos problemas mais urgentes. Que fazer ante as lutas materiais e morais que nos são impostas pelos dias de hoje, em que ocorrem tantas renovações? Que recursos para levantar as energias de tantos amigos que se mostram desencorajados perante as questões aflitivas do mundo em transformação? De que maneira erguer as energias dos irmãos que se sentem incompreendidos ou desalentados? Em que fórmula de atitude encontrar e conservar a tranquilidade? Pois bem, esses questionamentos do Chico, logo em seguida eles abriram na reunião o Evangelho e saiu o trecho que acabamos de ler, né? Terminada a leitura do trecho, André Luiz se manifesta através de uma mensagem que denota o entendimento a respeito do Evangelho, né? Então, de André Luiz, No Rumo da Paz. Se você retirar a sombra da tristeza que lhe cobre o olhar, observará que o sol e o tempo renasceram hoje, a fim de que você possa refazer-se e recomeçar. Não se sabe de ninguém que houvesse conseguido a restauração ou o êxito em clima de desabafo. Sorrir, atraindo dedicações e possibilidades, ou mostrar a face agoniada da irritação, suscitando adversários ou problemas, dependerá sempre de você mesmo. Ódio e medo, inveja ou ciúme, desespero ou ressentimento desajustam a mente, e a mente desequilibrada envenena o corpo. Procure ver o melhor dos outros e dê aos outros o melhor de você, porque o pessimismo jamais edifica. Você receberá auxílio e assistência na medida exata das suas prestações de serviço ao próximo. Receberão ainda, por acréscimo, valiosas bonificações da providência divina. O que ele está colocando é que nós temos que dar o primeiro passo, né? E na medida do que fizermos para o outro, seremos retribuídos por Deus. E ele continua: recordemos que situar-nos nas dificuldades dos outros, de modo a senti-las como se fossem nossas para auxiliar aos outros, sem exigência ou compensação, é a maneira mais justa de garantir a paz. Lembremo-nos sempre de que a criatura humana, seja qual for a condição em que se encontre, conquanto as imperfeições ou fraquezas que ainda carregue, é um anjo em formação, caindo às vezes para levantar-se e aprender as lições do bem com mais segurança. E segundo as leis da evolução, toda a criatura, a fim de burilar-se, é chamada a esforço máximo, no qual a dificuldade e o sofrimento estão incluídos por ingredientes de progresso e sublimação. Por isso mesmo, em quaisquer ocasiões, seja de alegria ou inquietação, fracasso ou refazimento, se aspiramos a seguir para as vanguardas de evolução e felicidade, amor e luz, só nos resta uma solução: trabalhar. Então, aqui é quem surge, né, um conceito, né, muito interessante que repetimos na doutrina, que é sermos anjos em formação, né? E como nós começamos a nossa vida, nossa existência puros e ignorantes, né? Nós estamos zerados no início e, portanto, ao longo das encarnações, nós vamos nos completando, cada um numa sequência, por isso somos todos diferentes. E essa atividade não para. Por quê? Porque ainda estamos incompletos. Quando isto pararia? Quando atingirmos a perfeição, que é a condição simbólica do anjo. E aí se está completo. E aí não há mais o que se preocupar em buscar a completude, né? Na passagem evangélica, até a gente coloca numa sequência assim: quem busca, acha.
acha o quê? Acha a porta. Quem acha a porta, bate. Bate e a porta abre. E quando a porta abre, o que a gente faz? A gente pede. E quando a gente pede, nós recebemos. Então, assim, irmão Saulo, né? Ele completa essa trilogia de mensagens do Chico, que nós lemos, do André Luiz. Ele completa com um conceito até mais filosófico, sobre o eu em relação ao outro, né? Eu, tudo que não sou eu, é o outro, né? Então ele começa assim: anjos em formação. Anjo em formação. Nossa mente fragmentária dificilmente compreende o ensino espírita segundo o qual tudo se encadeia no universo. O eu nos separa dos outros, das coisas e dos seres. Sentimos-nos, apesar de todas as raízes que nos prendem à terra e de todos os liames que nos amarram aos outros, como seres independentes. Isolamo-nos na trincheira ilusória do nosso eu para enfrentar o mundo e os homens. Não raro, nós nos dispomos a enfrentar a Deus e aos anjos, duvidando de tudo, como se a medida precária, a fita métrica da nossa razão constituísse o fio de prumo da realidade universal. É a centralização toda em nós mesmos. Né? Preferimos a afirmação de Protágoras de que o homem é a medida de todas as coisas. E o homem, nesse caso, somos nós, e não os outros. Nós preferimos isso à lição platônica de que é Deus a medida única do todo. Essa atitude de isolamento arrogante, que gera o orgulho e a vaidade, fecha-nos no pequenino universo do nosso eu particular. Daí a conhecida afirmação de Sartre, característica do nosso tempo: os outros são o inferno. E como vivemos com os outros, deles dependendo, a eles, amarrados pela estrutura social e pela dinâmica espiritual, sentimos-nos no inferno. A mensagem de André Luiz, renovando a lição essencial do Cristo, vem lembrar-nos que não somos apenas homens, mas anjos em formação. Como homens, sofremos, porque nos situamos na zona intermediária da evolução, entre os animais e os anjos. Nossas angústias, nosso tédio, nosso desespero decorrem do conflito corpo-espírito. Mas nossas esperanças se alimentam das claridades celestes que se acendem progressivamente em nossa alma. Nosso corpo nos isola no mundo, mas nosso espírito nos liga a todas as coisas e a todos os seres. Esse corpo se fecha nas sensações materiais, reduzidas à percepção sensorial. Mas nosso espírito se abre nas emoções espirituais que nos dão a percepção extrasensorial. A solução dos nossos problemas está, assim, em nós mesmos. A fase de transição que hoje vivemos na Terra exige de nós a compreensão global da vida. E o caminho para essa compreensão é o serviço ao próximo, que nos liga aos outros, o desenvolvimento das nossas experiências através do trabalho, a busca de uma visão nova da vida, como processo evolutivo, em que os fins imediatos são apenas meios para atingirmos a finalidade real da existência. Então é muito interessante para nós espíritas que, agora confinados, isolados por uma até determinação governamental, nós temos que, por nossa atitude, por nossa vontade, por nossa iniciativa, rompermos não o isolamento físico de ficarmos conversando com todo mundo, mas o isolamento espiritual em relação aos outros. Nós temos que tomar essa atitude. E como nós rompemos esse isolamento? Orando pelas pessoas, trabalhando pelas pessoas, nos importando com as pessoas, a começar pela própria família, né? Essa família que ficou esquecida por muitos anos
nos nossos afazeres cotidianos e que agora se apresentam até como estranhos para nós. E, portanto, exige uma revisão da nossa atitude, da nossa postura. E para tanto, a possibilidade de nos colocar no lugar do outro, desse outro mais próximo, que são os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos conhecidos, os nossos colegas, em que o contato não precisa ser físico, ele pode ser através da mídia, da eletrônica, mas ligarmos para saber como é que ele está, se ele está bem, como é que ele está se sentindo com isso, levando a palavra para essas pessoas que são mais frágeis do que nós em relação a suportar esse isolamento, essa solidão muitas vezes. É a hora de nós, espíritas, agirmos por conta própria. Tivemos muito tempo de lições, muitas lições teóricas, muita leitura, muito estudo, muita palestra, só que agora está na hora de andarmos e tomarmos a própria iniciativa de trabalhar em favor do próximo. Prazer em revê-los. Até a próxima oportunidade. Até a semana que vem. Boa noite, espero que estejam todos bem, confiantes na luta de cada dia, não é mesmo? Nos fortalecendo, superando as dificuldades, compreendendo essa situação que a vida está nos apresentando. Vamos hoje falar um pouco sobre um tema que é muito estudado na doutrina espírita e ela nos traz ali uma compreensão muito maior de como devemos combater esta situação, que é o suicídio. Infelizmente, no mundo em que vivemos hoje, as ideias materialistas, a falta de fé, levam as pessoas a um desânimo, a uma tristeza profunda, ficam sem esperança e vem essa vontade, infelizmente, de desistir de viver. E algumas acabam cometendo o ato. Sabemos que é um tema complicado, triste, mas é muito necessário conversarmos pelo menos um pouquinho sobre isso, principalmente nesse momento que muitos não encontram resposta, estão ali muito entristecidos, sem vontade de viver, sem enxergar ali motivos para continuar, principalmente quem já estava num quadro depressivo, numa situação como essa de isolamento, acaba piorando. Então vamos começar com o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro codificado pela doutrina espírita. No livro 4, que é a última parte desse livro, nós temos o capítulo Penas e Gozos Terrenos. O livro 4 é Esperanças e Consolações. Aqui ele fala justamente o item 6, desgosto pela vida, suicídio. Pergunta 943. De onde vem o desgosto pela vida, que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade.
Veja, a resposta do espírito, né? Um dos principais fatores é a falta de fé. Aquele que crê em Deus, que conhece esse Pai soberanamente justo e bom, que nada acontece em a sua vontade, que tudo tem uma razão de ser, ele vai compreender, vai superar as dificuldades, as situações que a vida vai lhe apresentar, né? Agora, aquele que não conhece a Deus, que não acredita em todas essas situações da lei de causa e efeito, o porquê da dor, que estamos aqui para resgatar débitos, evoluir, ele não quer sofrer, né? Ele não compreende, ele não aceita. E aí é material, né? Pensamento para que a vontade de viver amplie, de não viver amplie cada vez mais. E ele acaba desistindo. Então, quando nós não temos motivos maiores de viver e ter uma compreensão da vida mais intensa, a gente pode deixar esses sentimentos, né, ampliarem o desgosto pela vida, né, vai tomando conta ali do nosso pensamento. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Muitas pessoas falam, né? Eu faço o que eu quero, é meu corpo, é minha vida. Mas não é bem assim, não é mesmo? Nós somos filhos de Deus, somos sua criação, fomos criados por esse Pai amoroso, simples e ignorantes. E estamos evoluindo aí na nossa jornada evolutiva terrena. Deus deu a vida e só Ele pode tirar a nossa vida, né? Se nós cometemos esse ato, estamos transgredindo a lei. E isso vai nos trazer uma grande responsabilidade. Temos que desencarnar no momento certo. Deus sabe quando será isso. Se eu antecipo, eu me responsabilizo e crio, com certeza, uma situação dolorosa. Por quê? À luz da doutrina espírita, à luz da reencarnação, nós somos eternos. Temos um corpo físico, um perispírito e uma alma. O espírito, ele é imortal, ele é eterno, ele continua a sua vida após cessar ali a vida do corpo físico. Então, não existe o fim, não existe a morte. A próxima pergunta: que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e às decepções desse mundo? Então, geralmente a pessoa comete esse ato porque ela não aceita, ela não aguenta mais, ela quer fugir de tudo aquilo que está incomodando ela, né? Esse mundo não é fácil. Estamos num mundo de provas e expiações, então problemas, dificuldades, situações dolorosas, financeiras, doenças, fazem parte ali do aprendizado e da evolução do ser humano. Então, se nós não nos fortalecermos, não compreendermos o sentido da vida, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, o porquê da dor, o porquê de tanto sofrimento, o porquê das desigualdades, e isso tudo nós vamos encontrar as respostas estudando ali a questão da reencarnação, das vidas sucessivas. Uma vida só
seria impossível o espírito aprender tudo que ele tem que aprender. Então, essa é a verdade. Ela já está se descortinando, né? Muitas pessoas já acreditam, e essa verdade ela vai mais para frente ser ampliada, porque o nosso Mestre Jesus já falou sobre isso de outra maneira, em outra linguagem, mas ele falou em vários trechos. Acreditando nisso, tudo muda. Veja a resposta. Ele responde aqui, né? O que pensar desses espíritos? Pobres espíritos que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que não têm forças nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Então vejam, né? Infelizmente, aquele que não busca força, coragem para suportar as situações, ele fica sujeito a acontecer isso com ele. Então é falta mesmo de empenho da gente buscar as respostas. A gente se afasta de Deus, não desenvolve a fé, então a gente fica sujeito a que isso aconteça conosco, certo? Isso é o que fala o Livro dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós também temos um capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que ele fala, também Kardec coloca aqui, sobre o suicídio e a loucura. Geralmente, a questão do suicídio, se nós vamos ver a causa geral, é sempre o descontentamento, né? Então, a pessoa não está contente com a vida que tem ou com as situações que a vida lhe apresenta, não aceita, não se conforma, não quer continuar, não busca ali compreender o porquê, não busca força, coragem. Então, ela prefere, infelizmente, fugir, desistir de tudo, porque, em geral, o ser humano acha que vai acabar tudo, né? Mas nós temos que dizer isso a vocês, porque é o ensinamento da terceira revelação, a doutrina espírita, né? A morte não existe. Somos eternos. Isso dito da maneira mais simples e clara possível. O problema hoje é a incredulidade, né? Uma grande maioria das pessoas aí, elas são incrédulas. Então, essa simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas que alguns continuam ali se empenhando, né, para divulgar, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Porque essas situações, incredulidade, ideias materialistas, elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Infelizmente, a propagação das ideias materialistas, e quantos não fazem isso, né? Serão responsáveis. Porque se a pessoa tem dúvida e fica ouvindo alguém ainda querer provar para ela que nada existe, que a vida é uma só, que tudo vai acabar, ela está simplesmente dizendo, desiste, porque realmente não vale a pena. É totalmente
diferente de quando você passa a questão espiritualizada, né? Então, a propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. E os que se fazem seus apóstolos assumem essa terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida, não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida, né? Então, a pessoa que tem fé, que acredita em Deus, sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, em condições inteiramente novas. Tudo que nós passamos aqui são momentos, lições, provas, expiações, vai passar. Então ele vai compreender que é um momento necessário, que não vai durar para sempre e que tem um motivo de ser. Então tudo isso alimenta a sua alma, lhe traz respostas para que ele combata os pensamentos de desistir de tudo. Então daí ele ter a paciência, a resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Ele tem a coragem moral. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável e podemos concluir que quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Não é? É verdade, quando todos se tornarem pelo menos espiritualizados, né, já vão ter mais motivos para não ter esse tipo de pensamento. E aqueles que são espíritas, mais ainda, porque acreditam plenamente na continuidade da vida, que não adianta fugir, porque não existe o fim. Então, se temos um problema, alguma situação ali muito intensa, né, uma tristeza, uma angústia, uma dor que muitas vezes não sabemos nem o porquê, é buscar as respostas e buscar ajuda para nos fortalecermos. Então as religiões aí estão, né, nos convidando a desenvolver a nossa fé, não importa qual seja, mas é importante você escolher uma, principalmente aqueles que não conhecem a Deus, ou que querem sentir a sua presença mais intensamente, conhecer o Evangelho de Jesus. Apesar de sermos espíritos milenares, nós temos uma trajetória aí muitas vezes infeliz e não estudamos como deveríamos o Evangelho. Talvez seja a primeira encarnação que nós vamos realmente abrir o coração para esses ensinamentos. Então eu preciso escolher uma religião que fale do Evangelho de Jesus, que é o melhor roteiro que nós temos, e comece a desenvolver a minha fé. É um exercício, né, individual. Não tem como passar a minha fé para ninguém. Eu tenho que desenvolver essa fé divina. Nós temos um capítulo também no Evangelho, no final, que é o último capítulo, a coletânea de preces espíritas, né? E é muito interessante que fala para pedir prece por todos aqueles que necessitam, principalmente os criminosos, os doentes. E ele pede também pelos suicidas, né? É muito importante a nossa prece por esses que, infelizmente, não tiveram tempo, não conseguiram combater essa dor e acabam cometendo o ato. Então, o homem, né, como nós falamos ali no Livro dos Espíritos, ele não tem jamais o direito de dispor da sua própria vida, pois só a Deus compete, né, tirá-lo ali do cativeiro terreno, quando o julgar oportuno. Mas o Evangelho também nos ensina
que jamais devemos julgar. Não conhecemos a trajetória daquela pessoa. Com certeza, trazia no seu âmago questionamentos, dores muito profundas que a levaram a esse estágio. Isso não acontece de repente. São processos que começam aos pouquinhos, devagar, e vão crescendo e se tornam sensações muito intensas. É uma dor profunda que o espírito perde ali o controle, né, da sua direção, da sua mente. Então, não julguemos jamais. Deus, nosso Pai, conhece cada um dos seus filhos. Cada situação de um suicida é avaliada pela espiritualidade individualmente. Sabemos que, como é uma transgressão de lei, tem consequências, mas o auxílio virá para todos, porque o amor de Deus, ele cobre a multidão dos nossos pecados. Então ele fala aqui que, apesar de ser uma transgressão séria da lei, a justiça divina ela pode abrandar o seu rigor em virtude de certas circunstâncias, né? Então nós não podemos ali tirar conclusões precipitadas, e sim muita prece por esses espíritos, né, que acabam sofrendo um bom tempo, perdidos, angustiados. Então lembremos aí nesse momento que passamos de realizar a prece por todos os que sofrem, por todos que estão com essa ideia de desistir da vida, pelo quadro que ela está nos apresentando, né? Não conseguem enxergar nada de bom, não conseguem ter esperança, acham que é melhor desistir. Então, lembremos, nós podemos estar colaborando quando oramos por essas pessoas que não estão bem. O nosso material fluídico vai ser utilizado pela espiritualidade superior para levar ajuda para os encarnados que têm essas ideias e também para aqueles que desencarnaram nessa situação, estão em sofrimento. Tem uma história muito bonita do Divaldo Pereira Franco, no livro Semeador de Estrelas, onde ele faz uma prece durante 15 anos por um senhor que se suicidou. Ele se jogou nos trilhos do trem e ele viu a notícia ali no jornal, viu o nome, anotou em seu caderno e durante 15 anos ele fez a prece por esse espírito. E ele teve ali a bênção de um dia, durante o horário que ele fazia prece, de se encontrar com esse espírito, agradecendo a ele pelas preces que ele proferiu ali durante 15 anos por ele, e que foi a prece do Divaldo que o retirou daquele lugar ali tão difícil. Ninguém mais orou por ele, ninguém da família, amigos, ninguém, somente o Divaldo. Ele era um desconhecido para o Divaldo, mas a prece era tão fervorosa, tão amorosa, que conseguiu retirar esse espírito daquele local. Então é isso, meus amigos, nosso tempo é curto, eu espero que eu tenha conseguido transmitir o principal desse tema. Voltaremos a falar mais para frente. Fica aqui a nossa gratidão a Deus e a Jesus pela oportunidade de termos esses conhecimentos que alimentam a nossa alma e nos mostram que a vida, a encarnação,
O momento presente é muito valioso para cada um de nós. Valorizemos e busquemos desenvolver a nossa fé. Com fé, conseguimos vencer tudo. Tudo é possível para aquele que crê. Lembre-se desta frase que Jesus nos falou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja.